No início de cada ano, muitas pessoas acreditam que determinadas compras realizadas nos primeiros 5 dias podem influenciar diretamente a prosperidade financeira ao longo dos 12 meses seguintes. Segundo tradições antigas, especialmente na sabedoria cabalística, esse período inicial funciona como um portal energético, estabelecendo a frequência que guiará as experiências futuras. Há um princípio milenar conhecido por estudiosos da área, que afirma: a maneira como o dinheiro é utilizado nesses dias define como ele circulará na vida de cada um durante o ano. Cada aquisição feita nesse intervalo não é apenas um gasto comum, mas uma mensagem enviada ao universo. Essas escolhas podem abrir ou fechar caminhos invisíveis, determinando se a abundância flua ou será bloqueada. Entre os itens mais problemáticos, 4 se destacam por atuarem como verdadeiros obstáculos espirituais, afastando bem-caus financeiras. O quarto deles, em particular, é adquirido por grande parte das pessoas nesse período, muitas vezes sem consciência dos efeitos negativos que pode gerar. Se por acaso algum desses itens já foi comprado nos primeiros dias do ano. Importante não se culpar. A maioria desconhece a relevância desse período, que não se trata de dias comuns, mas de um momento de semeadura. Na Cabala, esse intervalo é chamado de zero, ou semente, pois tudo que é plantado ali se desenvolve ao longo dos meses seguintes. O dinheiro gasto nesse período não é apenas uma despesa, mas uma instrucal para o sustento espiritual, uma definical de como a prosperidade se manifestará. Muitas pessoas iniciam o ano com promessas de mudança, listas de metas e planos ambiciosos, mas suas primeiras compras transmitem uma mensagem oposta ao universo. Enquanto as palavras expressam desejo de transformar as ações sinalizam escassez. O universo não interpreta em coisas abstratas, mas sim a energia e as decisões concretas. Se alguém fosse questionado sobre o que adquiriu nos dias 2 ou 3 de janeiro, provavelmente não lembraria, pois muitas compras são feitas de forma automática, sem reflexão. Um exemplo ilustrativo e o caso de Fernanda, uma analista financeira de 39 anos que vivia em São Paulo. Ela era extremamente cuidadosa com suas finanças, revisava extratos bancários e planejava cada gasto. Todos os anos, prometia a si mesma que economizaria, investiria e garantiria um futuro estável para o filho. No entanto, invariavelmente, nos primeiros dias de janeiro, ela comprava cadernos, agendas e planejos novos, acreditando que estava se preparando para um ano produtivo. Apesar de sua disciplina e organização, Fernanda nunca conseguia poupar. Emergências surgiam constantemente, o filho precisava de material escolar, o carro quebrava ou um parente necessitava de ajuda. Ela não entendia por que, mesmo trabalhando muito e evitando gastos superfluos, o dinheiro nunca era suficiente. Até que, em uma conversa, foi questionada sobre sua primeira compra do ano. Após refletir, ela lembrou: cadernos novos adquiridos no dia 2 de janeiro. O problema não está no ato de planejar ou se organizar, mas no significado simbólico dessas compras. Adquirir cadernos vazios nos primeiros dias do ano transmite uma mensagem de vazio, de necessidade de preencher algo que ainda não está claro. O recipiente espiritual da prosperidade interpreta essa cal como um pedido por mais espaço desocupado. Ao direcionar a energia financeira inicial para algo que representa ausência de conteúdo, a pessoa reforça a ideia de que sua vida ainda não possui clareza ou realiza coisas. Fernanda nunca havia considerado essa perspectiva. Para ela, comprar cadernos era um gesto de responsabilidade e proatividade. No entanto, espiritualmente, ela estava declarando carência. Ano após ano, sua primeira compra enviava ao universo a mensagem de que precisava de mais espaço vazio, de ferramentas externas para encontrar direção. E, como sempre, o universo respondeu exatamente ao que foi solicitado. Contas vazias, poupança estagnada e meses sem prosperidade real. Quando compreendeu esse mecanismo, Fernanda percebeu que suas escolhas iniciais estavam, sem querer, sabotando seus próprios objetivos e a energia gerada por essas ações reverbera em um padrão de abundância que transcende o indivíduo. A prática não se limita a uma simples troca de palavras, mas sim a um alinhamento consciente com a ideia de que o valor pessoal não está condicionado a negociar coisas ou reduzir. Ao declarar "eu honro minha parnassa até", em seguida, abençoar um desconhecido. Estabelece-se um ciclo de reciprocidade que reforça a crença no merecimento pleno. O terceiro objeto a ser observado nos primeiros dias do ano e ainda mais sutil, pois se disfarça de necessidade básica e até mesmo de autocuidado. Trata-se dos produtos de beleza e itens de higiene pessoal adquiridos em promocal. Shampoos, cremes, maquiagens e perfumes com descontos significativos podem parecer uma escolha racional, uma forma de economizar em algo essencial. No entanto, a mensagem subjacente e semelhante à das roupas em líquida cal, a aceita cal de que o que se merece não e o melhor, mas sim o que está disponível a um preço reduzido. Na tradical cabalística, a parnassa não se restringe ao dinheiro,
mas abrange também a autoestima e a percepção de valor próprio. Quando alguém inicia o ano comprando produtos de beleza ou higiene com desconto, esta, inconscientemente, reforçando a ideia de que sua aparência e bem-estar não merecem investimento completo. Essa energia se reflete em outras áreas da vida, como a relutância em gastar com tratamentos de saúde, cursos de desenvolvimento pessoal ou até mesmo momentos de lazer que exigem um desembolso maior. Um exemplo claro desse padrão pode ser observado na trajetória de Camila, uma arquiteta de 34 anos que sempre priorizava a compra de cosméticos em promocal. Para ela, era uma questão de praticidade, porque pagar o preço cheio se poderia obter o mesmo produto por menos. No entanto, essa mentalidade se estendia a outras decisões. Ela hesitava em investir em um curso de especialização que poderia alavancar sua carreira, optando por alternativas mais baratas e menos reconhecidas. Também evitava gastar com viagens ou experiências que poderiam enriquecer sua vida pessoal, justificando que não valiam o preço. Quando Camila compreendeu a conexão entre suas escolhas de consumo e sua relação com o merecimento, decidiu alterar seu comportamento. No início do ano seguinte, em vez de correr para as prateleiras de produtos em oferta, ela investiu em um perfume de fragrância única, pago pelo valor integral. Alfázolo declarou mentalmente: mereco melhor, não o que sobrou. Nos meses seguintes, notou uma mudança gradual em sua postura profissional. Passou a cobrar mais por seus projetos, recusando propostas que não refletiam seu valor real. Além disso, permitiu-se investir em um curso de alta qualidade, o que resultou em um aumento significativo em sua renda. Quarto e último objeto a ser evitado nos primeiros dias do ano e, talvez, o mais perigoso por sua aparência inofensiva: os livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal comprados em promocal. À primeira vista, pode parecer contraditório questionar a aquisição de algo que promete crescimento e transformação. No entanto, quando essa compra é feita nos primeiros dias do ano e, principalmente, com desconto, a mensagem enviada ao universo é clara: a crença de que o conhecimento necessário para prosperar não merece um investimento completo. Livros desse gênero, quando adquiridos pelo preço cheio, representam um compromisso com o próprio desenvolvimento. Paga-los integralmente e um ato de reconhecimento de que o aprendizado e a evolução pessoal têm valor. Em contrapartida, compra-los em promocal pode indicar uma mentalidade de que o crescimento é algo acessível apenas quando barato, reforçando a ideia de que o indivíduo não está disposto a investir plenamente em si mesmo. A história de Lucas, um professor de 38 anos, ilustra bem esse ponto. Ele sempre comprava livros de autoajuda em líquida coisa, acreditando que estava fazendo um bom negócio. No entanto, nunca conseguia aplicar os ensinamentos de forma consistente, como se o conhecimento adquirido não tivesse peso suficiente para gerar mudanças reais. Quando percebeu que suas escolhas refletiam uma desvalorização do próprio potencial, decidiu mudar. No início do ano seguinte, comprou um livro de desenvolvimento pessoal pelo preço cheio e, ao fazê-lo, afirmou: meu crescimento merece investimento. A partir daí, passou a dedicar tempo diário à leitura e à reflexão, algo que antes não fazia com a mesma intensidade. Os resultados não foram imediatos, mas, com o tempo, suas aulas se tornaram mais impactantes, sua confiança aumentou e ele foi promovido a coordenador pedagógico, um cargo que antes considerava inalcançável. Esses 4 objetos: cadernos em branco, roupas em líquida cal, produtos de beleza em promocal e livros de autoajuda com desconto, compartilham uma característica comum: todos se disfarçam de escolhas inteligentes, mas carregam uma mensagem subliminar de desvalorização. O universo, como um espelho, reflete de volta as crenças emitidas por meio dessas acois. Portanto, a chave para reprogramar a Parnassá não está apenas em evitar esses itens nos primeiros dias do ano, mas em substituí-los por escolhas que afirmem o merecimento pleno. Não se trata de gastar mais, mas de gastar com intenção, reconhecendo que cada transação e também uma declaração sobre o valor que se atribui a si mesmo acumulada como uma reserva energética. Quando você compra sapatos novos no início do ano, especialmente como primeira ação de consumo significativa, está simbolicamente rejeitando todo esse acúmulo. E como se dissesse ao universo: o que eu construí até aqui não é suficiente. Preciso de algo novo para começar do zero. Essa atitude não apenas desconsidera o valor do caminho percorrido, mas também interrompe o fluxo natural da Bencal acumulada. Na Cabala, o conceito de Beracha Bencal está diretamente ligado à continuidade. Cada passo dado no passado carrega uma energia que se conecta ao presente e ao futuro. Ao descartar simbolicamente os sapatos antigos, ou seja, o caminho já trilhado, a pessoa sinaliza que não reconhece a validade da própria jornada. Isso cria uma ruptura no fluxo energético, como se um canal de abundância fosse subitamente fechado. O universo interpreta essa cal como uma falta de confiança
processo e a resposta tende a ser interrupcal do que já estava em movimento. Além disso, há um aspecto prático nessa dinâmica. Sapatos novos, por definição, ainda não foram amaciados pela experiência. Eles representam um início desconhecido, uma superfície não testada. Quando alguém os usa como símbolo de renovação, esta, na verdade, optando por um terreno instável, sem a segurança do que já foi construído. E como se, ao invés de avançar sobre uma base sólida, a pessoa escolhesse começar do zero, sem levar em conta as lições e conquistas do passado. O perigo dessa escolha não está apenas no simbolismo, mas na repetição do padrão. Muitas pessoas que adotam esse hábito ano após ano acabam vivenciando ciclos de reinicio constante, sem jamais consolidar o que foi iniciado. Projetos que começam com entusiasmo são abandonados, oportunidades que surgem não se concretizam e a sensação de estar na cal persiste. Isso ocorre porque, ao rejeitar o caminho já percorrido, a pessoa também rejeita a energia acumulada que poderia impulsionar o próximo passo. Para evitar essa armadilha, a abordagem mais alinhada com os princípios cabalísticos seria honrar o que já foi construído. Em vez de comprar sapatos novos como primeira cal do ano, a sugestão é reconhecer o valor dos passos dados a tal. Isso não significa resistir à mudança, mas sim integrá-la de forma consciente sem negar o passado. Uma alternativa seria, por exemplo, limpar ou reparar os sapatos já existentes, simbolizando cuidado e continuidade. Ou, caso a renovação seja necessária, faz-o em um momento posterior, quando a energia do ano já estiver mais estabilizada. Que esta em jogo não e a compra em si, mas a intenção por trás dela. Se o ato de adquirir algo novo for acompanhado pelo reconhecimento do que já foi conquistado, o impacto energético é completamente diferente. A chave está em equilibrar a abertura para o novo com o respeito pelo que já foi construído. Afinal, a abundância não flui para quem rejeita o próprio caminho, mas para quem o valoriza como base para o crescimento. A energia desses dias ainda está em movimento, e possível realinhar as escolhas feitas. O que foi iniciado pode ser ajustado, desde que haja consciência e a cal imediata. A correção não exige arrependimento, mas reconhecimento. Se houve um gasto que, simbolicamente, interrompeu a continuidade ou declarou escassez, o caminho não está perdido. Basta reafirmar, por meio de atos concretos, a intenção de honrar o que já foi construído. Por exemplo, se cadernos vazios foram adquiridos, preenche-los com planos claros e metas alcançáveis. Transforma o vazio em propósito. Se roupas rebaixadas foram compradas, usa-las com orgulho, sem associá-las a desvalorização, neutraliza o sinal enviado. Se organizadores foram adquiridos por medo de perder controle, utiliza-los para simplificar, não para restringir, e direciona a energia. No caso dos sapatos, assolucar não e descarta-los, mas integra-los ao caminho já percorrido. Cálculos com a consciência de que são uma extensão dos passos anteriores, não um recomeço forcado. E para os sapatos antigos, mesmo que não sejam mais usados, e guarda-los como símbolo do que foi conquistado, reforça a conexão com a abundância acumulada. O gesto não precisa ser grandioso, basta que seja intencional. O princípio não se limita a objetos ou datas específicas. Ele reflete uma postura diante da vida, a de quem reconhece que cada escolha é um voto e que o universo responde não ao que se deseja, mas ao que se demonstra. Não se trata de evitar compras, mas de fazê-las com clareza. Um livro novo, por exemplo, pode ser um voto de expansão, desde que não substitua o conhecimento já adquirido. Um presente para alguém querido pode ser um voto de generosidade, desde que não esvazie os próprios recursos. A sabedoria dos rabinos prósperos não se baseia em restrições arbitrárias, mas em observações precisas sobre como as ações moldam a realidade. Eles não evitam o novo, eles o integram ao que já existe. Não rejeitam o movimento, eles o direcionam. A diferença entre prosperidade e estar na cal muitas vezes está na capacidade de manter a conexão com o que já foi alcançado, sem negar o que ainda pode vir. O que está em jogo não e a perfeição, mas a coerência. Não e a ausência de erros, mas a disposição de corrigi-los. Os primeiros dias do ano são apenas um ponto de partida, mas um ponto com peso simbólico. Ajustar o rumo agora não apaga o que foi feito, apenas redireciona a energia para onde ela pode florescer. O universo não pune, ele reflete. E a abundância não e um prêmio, mas uma consequência natural de escolhas alinhadas com o que já e verdadeiro. A janela permanece aberta. Ainda é possível reorientar a direção inicial. Ainda é viável ajustar declarações feitas sem plena consciência. Um ritual de correção pode ser realizado para realinhar fluxos energéticos e redirecionar o canal de prosperidade. Esse procedimento, transmitido ao longo de gerações, e simples em sua execução, mas consistente em seus efeitos. Na noite anterior ao descanso, um copo de água limpa deve ser preparado. Água fresca e sem aditivos e segurada com ambas as mãos. O peso do líquido e a temperatura do recipiente são percebidos. Com os olhos fechados, se desejado,
uma declaracal e feita em voz alta, clara e firme. Fonte eterna de toda abundância, corrijo agora qualquer afirmacal de escassez que tenha sido proferida sem intencal. Honro o que já foi acumulado e abro-me para receber plenamente. Cada gasto anterior e selado, cada equívoco se transforma em aprendizado. Meu canal de prosperidade está limpo, desobstruído e protegido para este ciclo. Metade da água e ingerida lentamente, com a tencal, permitindo que o líquido seja absorvido pelo corpo. A água, símbolo universal de fluidez e purificacal, integra a correcal no plano físico e energético. A outra metade e derramada no batente da porta principal da residência, seja em uma casa ou apartamento, selando a protecal, no espaco. Ao fazê-lo, afirma-se que o ambiente e um receptáculo seguro para a abundância. Há ainda ajustes específicos a serem considerados, conforme os itens adquiridos. Se calcados novos foram comprados, eles não devem ser descartados, doados ou usados como primeiros do ano. Devem ser guardados, enquanto os sapatos já em uso são calcados com gratidão consciente durante o mês de janeiro. A cada manhã, ao vesti-los, uma afirmacal e feita, em voz baixa ou mentalmente, o caminho que me trouxe até aqui e valioso. Cada passo que dou honra ao que já conquistei. Minha abundância permanece intacta. No caso de cadernos em branco, não se deve deixá-los vazios à espera de um momento ideal. O vazio pode se perpetuar. Na primeira página, escreve-se: este caderno se preencherá com abundância real, ideias que geram prosperidade e clareza que atrai oportunidades. O uso deve ser consciente, evitando anotar coisas de preocupações ou listas de carências. Em vez disso, registram-se pensamentos que expandem possibilidades, contatos que abrem portas e reflexões que transformam em tencal em acal. Se roupas adquiridas em promocal foram compradas, elas devem ser usadas sem culpa. Antes de sair com a peca pela primeira vez, diante do espelho, uma declaracal e feita em voz alta, olhando para si mesmo, meu valor não está no desconto. Minha abundância flui em sua totalidade. Recebo o pagamento justo pelo meu trabalho, meu tempo e minha energia. Essa afirmacal corrige a energia associada à compra. Para organizadores, o uso deve ser distinto do planejado inicialmente. Antes de guardar qualquer coisa, algo deve ser esvaziado. Roupas não utilizadas, objetos que ocupam espaço ou papéis antigos. O objetivo é criar espaço físico, que se converte em espaço energético. O organizador deve facilitar o fluxo. Não o acumulo. Essas orientações chegam no momento em que ainda é possível ajustar o curso do ano. Os primeiros dias permanecem ativos, permitindo correções. Cada cal consciente a partir de agora e um voto em favor da prosperidade. Cada compra intencional, cada gasto realizado com plena consciência e cada decisão alinhada com princípios ancestrais são passos concretos em direção à vida abundante que corresponde a cada um. Ao compartilhar uma reflexão nos comentários, não se trata de um gesto mecânico, mas de uma declaração espiritual. Antes de escrever, respira-se fundo. Não é apenas uma frase, mas um pacto sagrado consigo mesmo e com o que transcende. E o momento de decidir que este ciclo será diferente, não por maior esforço, mas por movimentos guiados por sabedoria, por honrar a abundância em cada escolha, por proteger o que já foi conquistado e por manter o canal aberto, limpo e receptivo. Que este seja o ciclo em que se compreende que a prosperidade não é sorte, acaso ou privilégio de poucos, e consequência direta de como se lida com a energia invisível que sustenta tudo o que é visível, e resultado das sementes plantadas nos primeiros dias, e fruto de respeitar princípios, conhecidos por famílias prósperas ao longo de gerações. Que o espaço seja preenchido por bem-caus tangíveis, que o trabalho seja reconhecido com remuneração justa, que o esforço seja recompensado em abundância e que cada passo dado com consciência aproxime da vida que se merece viver. Esses primeiros dias devem ser tratados como sagrados, pois o sal, e que fique gravado, a fonte e uma só. Independentemente do nome ou da tradical, o fluxo de abundância está disponível para todos. Cada um é digno de recebê-lo em sua plenitude.